Obrigado, Senhor, pela alegria de podermos nos unir mais uma vez, compreendendo que ninguém conseguirá transformar-se efetivamente na saúde que busca, se não mudar na sua essência. Nenhum de nós pode curar a úlcera gástrica ingerindo antiácido e pimenta ao mesmo tempo. Como muitos costumam fazer. Tomam a medicação que alivia o incômodo para continuarem a beber corrosivos que o mantém enfermo. Nós estamos aprendendo, porém, a decidir o que queremos, a entendendo o mecanismo da enfermidade, construirmos em nossa estrada um caminho que não seja tão áspero, tão cheio de espinho. E a única forma de fazê-lo é mudando as sementes que colocamos na estrada. É modificando aquilo que nós fazemos, a maneira como falamos, o jeito como nossa rotina nos coloca, para que, uma vez retificada esta jornada, nós não soframos além do necessário. Como é bom entender o verdadeiro sentido das leis espirituais. Depois de um longo período em que nós achávamos que a fé era apenas um ritual que comprava favores de Deus, a doutrina espírita nos veio ensinar que a fé significa fidelidade ao que se crê, não a aparência vulgar, não a maneira superficial, ególatra, não o negócio disfarçado de reza, mas a autenticidade interior. Ainda mais importante do que a pureza, porque a pureza é consequência dessa autenticidade, dessa verdade, que nos faz reconhecer nossos erros e lutar para não praticá-los de novo. Obrigado por nos deixar entender e por mais uma vez, querido mestre, abrir seu coração para nos ofertar a semente de algodão que você oferece para a gente plantar. Por isso, mais uma vez, nós cantaremos do fundo do coração. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto de perfume e flor, como se fosse um só imenso jardim. É a voz do bem que o Cristo
agradecemos e assim queremos te espalhar, te dividir com quem não sabe sorrir, a quem ficou na solidão. Deixa eu estender a tua mão, a quem precisa te encontrar. Deixe ajudá-lo a te achar, ó meu Senhor, me ensina o amor, quero servir. Telespectadores da TV Alvorada Espírita, nosso abraço a todos os que estão conosco nesse instante, quando iniciamos o encontro desta tarde, destinado ao entendimento das leis espirituais, cujo resultado se transforma em saúde. Nós temos dificuldade de entender isso porque fomos adestrados em nossa comunidade, em nossa sociedade atual, a esperarmos facilidades de frascos de remédio, de receitas médicas. E quando isso acontece, quando aquilo que nós estamos padecendo não encontra uma solução rápida, acabamos nos desiludindo, acabamos achando que o remédio é ruim, que aquilo não é o que nós realmente estávamos precisando, e vamos procurar outro, e vamos atrás de um terceiro. E quando procuramos, por falta de uma solução favorável, a ajuda divina, temos também essa mesma maneira de esperar as coisas depressa. Viciados pelas histórias miraculosas dos milagres de Jesus, que achamos ser uma dádiva que o Senhor ofereceu a esmo, por desconhecermos justamente essas leis, as leis que regem o nosso caminho, nós achamos que sentando nas igrejas e fazendo meia dúzia de rezas decoradas, pagamos o tributo que é exigido. E, para nossa surpresa, continuamos doentes. Doença esta que quer nos ensinar alguma coisa. E é isso que deveríamos perguntar em primeiro lugar. O que é que a enfermidade está dizendo? Por que você ficou assim? Ou você imagina
que, sendo generoso como é, o Criador espalha assim, ao sabor do acaso, naqueles que ele diz que ama, tumores, úlceras, disfunções orgânicas, para ele se divertir. Contam os historiadores da Segunda Guerra Mundial que em alguns campos de concentração a diversão de certos comandantes de campo era mirar a distância com um rifle na cabeça de um dos presos e ver se acertava. E se acertasse, obviamente, o preso estava morto, sem saber o que o atingiu. Às vezes a uma distância de 200 metros. Algumas pessoas imaginam que esse é o papel da divindade, espalhando maldades por onde passe, assim, gratuitamente. Quando em realidade estou doente, qual é o motivo real da minha enfermidade? Não pode ser a divindade. Deus não tem nada a ver com isto. Em primeiro lugar, então, está assim, colocada de lado, descartada, selada a hipótese de o que nós viemos fazer aqui é pedir para Deus corrigir o erro que ele cometeu. Não, Deus não erra. Você que me assiste em casa deve pensar assim também. Deus não se equivoca. Se você está enfermo, a sua responsabilidade está marcando a doença que você está sofrendo. Isso é o justo. Que cada um recebesse de acordo com as suas obras. Justo é que o nosso vizinho padecesse por nossa culpa. Ou que você sofresse por um erro que ele cometeu. Isso é injusto. Se isso já é injusto, imagina então imaginar que foi quem te ama que está fazendo você sofrer por gosto. Isso é muito pior. Daí ser necessário que, assumindo a responsabilidade pela situação em que nós nos encontramos, nós não compareçamos diante de Deus para exigir que Ele corrija algo que Ele não fez. Mas nós aprendamos com os efeitos ruins a procurar o Pai, como aquele filho que se drogou, aquele filho que bebeu, aquele filho que saiu de casa achando que era dono do seu nariz, que perdeu tudo, que não tem agora onde dormir. E que a única coisa que tem é a casa do pai. E a ela volta, como conta a história do filho pródigo, reconhecendo que errou. Como fez o jovem Doidivanas, que saiu com a parte que cabia na herança, o que ele pensava que ele tinha de direito, e que depois de ter feito tudo o que ele queria fazer, se vê abandonado, se vê jogado no lixo, se vê chegando ao nível de disputar com os porcos a lavagem azeda que jogavam para eles comerem. E quando ele estava lá como um suíno, ele se recorda do pai. E ele lembra que na fazenda do pai, os escravos ou os servos tinham uma casa, cada um deles. Comiam comida decente. Tinham uma cama limpa. Enquanto que ele, o filho do dono da fazenda, graças à sua arrogância e sua ignorância, está no meio dos porcos. Ele então, daquela forma, sujo, descabelado, com o cheiro de suíno, procura a entrada da fazenda.
volta àquilo que era dele. Vê o capataz à porta, pergunta se o dono da casa, se o dono da fazenda ainda está, se está vivo. E informado que o velho está, pergunta se dava para conversar com ele. E então este homem que era empregado, que havia conhecido o rapaz, antes de sair de casa, observa aquele moço todo barbado, todo sujo, mal cheiroso, esfarrapado, mas reconhece, no semblante, na voz, a suspeita de que possa ser um filho. Vai até a sede onde está o pai e conta para o velho: tem um rapaz mendigando na porta querendo falar com o senhor. Confio que é o seu filho. Ele não me disse. Imediatamente o velho abandona tudo o que estava fazendo. Vai com o seu empregado até a porta e lá está o rapaz, ou o que restou dele. O moço não tem coragem de levantar os olhos porque reconhece que ele está errado. E ele diz, depois do pai ver que é o filho, ele diz: eu me lembrei, meu senhor, que aqui na sua obra, na sua fazenda, até os servos, mesmo os animais, são tratados com decência. Então eu voltei aqui para pedir que a vossa generosidade me aceite não como seu filho, que eu não mereço ser, mas me aceite como seu escravo. Eu trabalharei sem salário, pelo simples fato de poder ter lugar para dormir. Eu vos servirei sem nunca pedir nada, porque reconheço o tamanho dos meus erros. Mas eu me lembrei que na casa do meu pai, todos são mais felizes do que são no mundo. Eis que o velho, então, emocionado, abre a porteira e abraça o filho, todo sujo. Anel do dedo, coloca no dedo do seu filho. E lhe diz que a partir daquele dia uma aliança os unia ainda mais intensamente. Manda o seu empregado reunir todos os funcionários da fazenda. Manda preparar uma grande festa. Matar eles. Convidar os vizinhos. Porque aquilo que estava perdido foi encontrado. Mas não foi o homem que encontrou, não foi o capataz dele que achou. O que estava perdido era o juízo. Era a lucidez, era a maturidade do ser humano, que a dor conduziu de volta ao equilíbrio, à verdade. Este homem podre, rasgado, sujo, somos nós. Homens e mulheres cheios de equívocos, cheios de manias, cheios de luxos e de vícios, que achamos que nos bastamos, que somos poderosos, que somos lindos, até que a doença nos fustigue a carne, até que a desilusão fira nosso coração, nossa alma. E então desaparecem as festas, as alegrias da diversão. Então não há mais sentido em tumores, buscar as aventuras que o mundo oferece.
Raros são os amigos que permanecem. E muitas vezes, por falta de recursos, você não tem outra opção a não ser estejar no pasto sem grama, onde milhões e milhões estão pedindo um analgésico, uma atenção de uma injeção que tire a dor, um atendimento humano, e são tratados como bois. E então, nesta hora, se nós entendermos que não é a culpa de Deus, mas é a nossa, poderemos sim voltar à fazenda, à casa do Pai. Mas nos lembremos da postura que a história nos relata do filho que não vem à casa paterna para acusar o velho, ou para pedir mais dinheiro para ele voltar à vida fácil. Vem para ser aceito, não como seu filho. Vem porque se lembra que há tanta generosidade, há tanta bondade, que até os bichos são melhor tratados do que o mundo trata os homens. Que os homens tratam os homens. Se nós entendermos, portanto, que a nossa enfermidade é justamente a conta amarga que nós temos que pagar pelos nossos desatinos, o pai vai fazer uma festa quando perceber que o filho acordou do longo sono, desta hipnose das aparências, deste jogo dos interesses, deste cântico fácil da sedução da carne. Para voltar a si, para tornar-se um trabalhador na fazenda de Deus, mesmo um escravo, mesmo um servo, sem direitos, não porque o pai lhes tenha tomado, porque se sente indigno de invocá-los, indigno, um esbanjador, um indivíduo que gastou todos os recursos que lhe dispunha, dilapidando-os, sem pensar em nada a não ser o seu próprio prazer. Quando entendermos isto, teremos uma outra relação com o Pai. Saberemos nos conduzir, não como quem vem esperar um tratamento que faça o milagre depressa. Que é a mesma coisa que esperar que o rapaz chegasse naquele estado a exigir que o pai lhe desse mais dinheiro e mais riqueza para ele voltar ao mundo honrar. É por esse motivo que existem pessoas que vão a todos os tipos de cirurgias espirituais ou tratamentos espirituais que existem e não melhoram nunca. Porque a doença que essas pessoas possuem já é o tratamento que elas precisam. Elas não estão querendo um outro tipo de terapia. Não querem fazer o que o rapaz fez. Eu reconheço, Senhor, que o que eu estou enfrentando é por minha culpa, ou porque eu fiz coisas que não eram boas, ou porque eu ainda faço ações que são nocivas, ou porque eu ainda uso produtos que corroem a minha saúde, ou porque eu ainda guardo no meu coração sentimentos amargos que acabam ferindo a matéria. Dizem os Espíritos, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, ainda que eles não coloquem este número
Mas eles dizem que a maioria das enfermidades que nós temos não precisávamos ter. E nós aqui, para fazermos uma comparação, dizemos, entre 70% e 80% das doenças que qualquer um de vocês possui, foi escolha sua desta vida, desta existência. Você não precisava ter tido. E os outros 20% ou 30% foi escolha sua, da vida anterior, que agora você está colhendo. Ainda assim, você foi responsável por isso. Só que se você não se atrapalhasse tanto, teria apenas 30% das mazelas que tem hoje para administrar. Porém, enquanto nós estamos adormecidos, achamos que é tudo muito gostoso e que nunca vai ter efeito. Porém, quando acordamos, vemos, ou quando sofremos, acordamos para ver quanto tempo já perdemos. E algumas pessoas, ao invés de então entrarem numa faixa positiva dessa descoberta, nossa, quanto tempo eu perdi. Não, eu tenho que acelerar agora o passo, não posso ficar devagar. Elas entram em depressão. Ai, quanto tempo que eu perdi. Ai, que desgraça, o que vai ser de mim agora? Ai, se eu tivesse descoberto isso há 20 anos atrás. Não, não descobriu. Descobriu hoje. E daí? Ah, mas agora já é tarde. Não, não é tarde não. É menos cedo do que era se você tivesse começado antes. Mas se você começar amanhã, vai ser pior do que se começar hoje. Ah, mas eu só tenho mais uns 20 anos pela frente. Quem disse? Eu já contei aqui que quando meu avô fez 70 anos, todo ano ele falava que era o último da vida dele. Todo ano. Ai, aquele fim de ano, ai, aquela cara de zebra. Ai, ano que vem eu não vou estar mais aqui. Quando ele já fazia 5 anos com essa lenga-lenga, a gente deu um chá nele e falou, escuta, para com essa novela da Rede Globo, por favor, que daqui já não está colando mais. Aí ele parou de falar, viveu até os 94. Se tivesse feito uma faculdade de medicina, tinha se formado e ainda estava clinicando quando morreu. Então, ao invés da pessoa tomar uma atitude positiva, e aí ela vai durar quanto tempo Deus achar que vale a pena? Ela entra às vezes numa atitude de abatimento, de autodeterioração. E acha que se ela ficar com pena dela mesma, já está resolvido o seu problema, quando de verdade só está piorando o seu problema. Pensem numa coisa, vocês que estão aqui, vocês que nos assistem. Ah, mas eu posso ter câncer, eu posso ter um problema grave, porque Deus está cobrando de mim. Deus não, é você mesmo que está se cobrando, você que fez a burrada. Agora pensa no seguinte, se o processo do tratamento é para você ficar bom, ninguém vai ao médico, ninguém toma remédio para piorar, não é? Ah não, eu estou mal, mas eu vou tomar esse remedinho que amanhã eu vou estar pior. E até no fim de semana eu já morri. Todo mundo se esforça para melhorar. E na medida em que vai melhorando, mais os médicos se animam a melhorar ainda mais o tratamento. Nós estamos vivendo as experiências amargas de uma vida que às vezes tem esta área da doença como uma das professoras. Agora imagine uma coisa. Se a lei é esta, você vai responder o que você fez contra você mesmo? Se você não fizer nada para sair disso, vai responder. Essa já é a sentença que você se deu. Vai morrer com tumor até na orelha. Mas vamos supor que você, sabendo que você precisa passar por todos estes traumas, não se entrega, não se abate, não se desespera, não entra nessa autopiedade. Você diz, não, quando Deus quiser me matar, Ele me mata.
Enquanto ele não fizer isso, eu aprendi lá naquele maldito dia que eu fui naquela cirurgia espiritual, que toda ocupação útil é o trabalho. Eu vou fazer qualquer coisa para ajudar os outros, mesmo doente. Agora vamos pensar, se você toma essa atitude, a outra que você não tomaria já te levaria para o caixão. Gente que tem saúde também vai para o caixão. Então, fugir do caixão não vai ter como. Não é? Já está resolvido esse problema. O problema é como você vai chegar até o caixão. Você não vai fugir do sepultamento. Seu corpo vai para lá. Você pode chegar lá como coitadinho, de fralda, de mamadeira, chorando, que nem aquelas crianças manhosas. Ou pode chegar lá lutando, firme, nem que for rastejando. E alguém diz, ai, olha só, que trabalhador exemplar é este. Quando então você percebe como funciona o universo, é por isso que estamos aqui falando sobre esse sistema, você percebe o seguinte, se a regra é, você venha na Terra, você resgata o mal que você fez, pelo sofrimento daquilo que você semeou, e aí você expurga este mal, e numa próxima vida você pode nascer sem aquela doença, para aí você poder fazer o que é bom. O que acontece perante a lei do universo? Se você doente começa a ser bom, se você é enfermo, apesar das coisas que você já fez e está pagando, você começa a ter uma atitude daqueles que poderia esperar-se só depois da outra vida. A lei do universo diz o seguinte, são duas leis que tratam desse tema. Uma é a lei de justiça, aquela que segura a espada que diz que quem cortou pela espada vai perecer pela espada. E a outra lei é a lei da misericórdia. A misericórdia é o braço que segura o braço da justiça. E a misericórdia diz, ele está acordando, mesmo doente, ela está fazendo bem para os outros. Segure um pouquinho a sua espada, dona Justiça, porque começa este indivíduo a fazer agora aquilo que talvez ele fosse começar a fazer só na outra vida. Vamos lhe dar a chance. Mesmo sofrendo. Se a finalidade do universo é educar as crianças, que somos nós como filhos de Deus, por que apenas puni-las? Vamos educá-las. Você vai segurar o fio da justiça. E nós vamos estimular na misericórdia a que essa pessoa trate de si mesma através do bem que ela fizer. E então nós vamos diminuir aquilo que for possível no sofrimento do corpo, porque doente ela está fazendo bem para os outros. Quer dizer, se ela melhorar então, quantos outros também não melhorarão? O universo não está precisando de leprosos, cancerosos, rastejantes. Não, está precisando de enfermeiros. E quando surge alguém com essa boa vontade, quando surge uma criatura que mesmo doente, se coloca como alívio para as outras pessoas, todo o universo generoso apoia esse esforço. Nosso espírito precisa, porém, demonstrar essa vontade. Ao invés de nos deixarmos abater, de nos deixarmos arrastar pelo amedrontamento, pela autopiedade, por esta arrogância que o ignorante tem, achando que é sabedoria, nós estaremos produzindo para nós mesmos, sinalizando para o universo, um amanhã que seja menos áspero do que o hoje.
Em um dos seus romances, o Espírito Lúcio nos conta a história de Leonor, esculpindo o próprio destino, é o nome. Esta mulher descobre que tem câncer no seio. E os espíritos já estão trabalhando para que ela descubra isso. Vindo do velório do seu amante, um político famoso, ao qual ela não foi admitida, por ser a mulher do passado. Mas é preparada pelos seus amigos a descobrir, naqueles dias, que há um tumor no seio que está crescendo. Pelos processos da casualidade, que nós chamamos assim, espíritos amigos a estão conduzindo a essa descoberta tão complexa, tão difícil para qualquer pessoa. Ela tem que enfrentar a sua vida de misérias agora. Tem uma filha e um filho que estão ausentes. A filha vive em uma cidade grande onde se prostitui sem que a mãe saiba, para mandar dinheiro para sua mãezinha. Mas diante da situação da mãe agora, ela tem que deixar a vida de licenciosidade para vir cuidar da genitora. Não tendo então como manter-se nessa dupla forma de ser. Não pode se prostituir agora que está com a mãe. Portanto, não tem recursos, como tinha antes. Por falta de dinheiro, por falta de recursos, esta mulher tem que se submeter a uma série de intrincados encontros com médicos, encontros com atendimentos não privados, atendimentos públicos, que vão adiando sempre a solução do seu problema. Mas em uma dessas consultas ela encontra uma enfermeira, das poucas que naquele ambiente, cheio de gente, conseguia ainda manter um pouco de humanidade no tratamento. Esta enfermeira começa a conversar com ela, vendo-lhe a angústia, e começa a dizer sobre as coisas do espírito. A explicar-lhe essas leis que nós aqui estamos explicando. Ela que nunca tinha entendido nada dessas coisas, pede que a mulher possa lhe dar mais explicações, então marcam um encontro na casa da doente, num momento de folga da enfermeira, que vai até lá, leva-lhe umas obras para que ela pudesse ler, e juntos fazem pela primeira vez, o evangelho no lar. A enfermeira, a doente e a filha, que carrega na sua consciência todo o peso de ter sido uma prostituta de luxo, sem que a mãe saiba disto. Duas cancerosas, para não dizermos três cancerosas. Uma trabalhando para diminuir a dor dos outros, como enfermeira. Outra suportando o câncer para que ela aprenda. E a terceira sem o câncer ainda, mas carregando os tumores da consciência. Leonor fica deslumbrada com aquele ensinamento. E ainda que ela precise, de verdade, frequentar o ambiente da clínica onde ela tem que fazer exames e fazer entrevistas que nunca terminam, por compreender o seu estado, ela vai à clínica e pede autorização dos responsáveis para que ela pudesse ajudar os outros doentes, sem ganhar nada. Ela quer cooperar, ela quer fazer café, ela quer fazer chá, ela quer servir, quer limpar o lixo, quer varrer o chão.
Ela não deseja nada além disto. Ela deseja ser alguém que, uma vez estando com uma doença grave, compreende a dor daqueles que estão como ela, doentes também, sem ter essa compreensão. Ela se devota de tal forma ao longo dos meses que fica ali, que os próprios médicos que cuidam daquelas pessoas ficam emocionados com a sua conduta, com o seu comportamento. E tentam fazer o máximo que podem por ela, mesmo que estejam numa situação de ter que atender como qualquer outra pessoa do povo. Igualmente deve ser atendida. Encaminham-na, porém, para um grupo que tem um tipo de tratamento mais específico. Mas ela não deixa de todos os dias comparecer lá para ajudar aqueles que estão ali com a sua gentileza. E os desdobramentos vão se ampliando. Até que certa noite, bom tempo depois, ela está na sua casa com a sua filha para realizar o evangelho em família que ela aprendeu com a enfermeira. Ainda não foi operada, ainda não tem vaga, ainda é o martírio daqueles que precisam da esperança dos médicos que nunca chega. Pelas deficiências financeiras, da estrutura, da saúde, não importa. Mas então, enquanto fazem o evangelho no lar, eis que o ambiente da casa, sem que ela veja, se transforma. Uma luz intensa surge no lugar. Espíritos amorosos, agradecidos pelos bens que ela ofereceu a tantos e tantos doentes daquela clínica, nos meses que ela trabalhou ali. Mães, pais desencarnados, daqueles enfermos que ela servia café, que ela conversava um pouco, que ela deu esperança. Espíritos amorosos, tutores daquelas vítimas da enfermidade, e mesmo outros desencarnados da doença, que eles ficaram gratos por aquilo que ouviram e receberam dela. Haviam erguido a oração a Deus, pedindo por ela. E então, naquela noite, comparecendo no seu lar, no Evangelho em Família, ninguém menos do que o próprio Dr. Bezerra de Menezes. E envolvendo o coração daquela pobre mulher, cuja vida foi uma epopeia de sofrimentos e decepções. Impõe as mãos sobre ela e tem a autorização divina para que ela não precise mais sofrer daquela enfermidade que ela merecia, que ela precisava. Porque aquilo que ela precisava antes da enfermidade era ter se tornado uma pessoa generosa. Isso era o que ela precisava. E quando ela aprendeu a lição, Deus muda o aluno da sala de aula para uma outra melhor. A justiça do universo, pela misericórdia, pode suprimir a ação da lâmina que corta. E é esta a parte mais difícil. A mais difícil de fazer as pessoas entenderem. Vocês que estão sentados aqui, vocês que estão nos assistindo, essa é a parte mais difícil. Não pensem vocês que é a solicitude divina, que é o amor dos bons espíritos. Não pensem vocês que é o recurso magnético para fazer a curetagem, para fazer a extração do problema de saúde. Não, não é essa a parte mais difícil. A parte mais difícil é você que está aqui ter coragem
de voltar humildemente à casa do Pai. Você descer do seu pedestalzinho de descrença, seu pedestalzinho de autoimagem, de dono de si mesmo, ao você não fazer isto. Você é o obstáculo. Se você entender o contrário, porém, será muito mais fácil do que imagina. Algumas pessoas dizem assim: eu precisava tanto parar de fumar, porque isso está me fazendo mal. Você sabe, não há novidade nisso. E quando a pessoa diz isso para mim, eu pergunto: por que você não muda de marca? Marca? Marca de cigarro. Você não fuma esse cigarro faz tempo? Faz tempo. Muda de marca. Como assim? Muda para um cigarro mais fraco. Não, mas eu já mudei esse mais... Não, mas sabe por quê? Porque veja só, esse cigarro que você estava fumando é muito forte. Ele sai lá da venda, ele vem andando pela calçada, o macinho vem andando assim, ele descobre onde você mora, ele chega, toca a campainha, quando você abre a porta, ele pula na sua goela, ele se abre sozinho, ele já sai aceso do maço e ele fica jogando fumaça para dentro do seu pulmão e você fica pondo para fora e você acaba perdendo a briga. É um cigarro muito forte. Tem que ser um cigarro mais fraco. Esses que não saem andando sozinho da venda, esses que não são capazes de pular na sua goela, obrigar você a fumar. É assim com a cerveja, é assim com a pinga, é assim com o vinho, é assim com o uísque, é assim com a droga. A parte mais fácil de você se livrar é aquela que você não quer. Não busque. Não compre. Não tenha em casa. Eles não vão vir a pé atrás de você. Somos nós quem decidimos. E é aí que está o problema. Se nós não decidirmos mudar o que somos para termos essa saúde, nós continuaremos doentes reclamando da enfermidade. E não vai adiantar nada tomar remédio. Porque nós vamos continuar envenenando-nos com as nossas atitudes mentais ou emocionais, se não físicas. Você precisa livrar-se do lixo que você mesmo acumula. Ou porque se contraria com o que as outras pessoas fazem. E quem fica doente é você, não é o bandido que te amola. Eu fico com uma úlcera porque meu patrão é uma desgraça da minha vida. Mas por quê? Por que a úlcera não fica com ele? Porque é você que tem que ficar com a úlcera se o demônio está lá fora de você. Porque você é que quer juntar isso que não presta no seu organismo. É você que fica valorizando aquilo que de verdade deveria ser encarado de uma forma diferente. Porque, geralmente, o que faz você ficar com a úlcera não é o patrão, é o seu orgulho. É o seu orgulho ferido, é o seu orgulho que se pudesse esganar, esganava. Mas Deus faz leis tão perfeitas que para todo cachorro bravo existe uma coleira enforcadeira. E às vezes a coleira enforcadeira é o patrão, é aquela pessoa difícil com quem você tem que se enfrentar. E você não pode falar os bofes porque depende do emprego. Então o seu orgulho, que não quer deixar de ser assim, tem que calar a boca, se engolir. E aí chega em casa, dá pontapé no cachorro, briga com a mulher, com os filhos, bate no marido. Eu preciso pôr para fora. É o seu orgulho ferido. É ele que está fazendo você ficar doente, não é a pessoa difícil no seu caminho, é você. Enquanto não se enfrentar, enquanto não tiver uma outra postura diante daquilo que te incomoda, você é o causador da sua enfermidade. E o tratamento espiritual ou o tratamento físico que o médico recomende será ineficaz se você continuar a produzir venenos que te corroem. Humildade faz parte da terapêutica. Que quanto mais cedo você começar a usar e for verdadeira, menos sofrimento você terá pela frente.
É por isso que eu escolhi para que nós pudéssemos meditar sobre estes exemplos. Deste livro aqui, Alvorada Cristã, do espírito Neio Lúcio. Uma historinha interessante, este livro que você está vendo nas duas capas conhecidas. O capítulo 15, que nos conta o seguinte. Um importante professor negro, interessado em fundar uma escola num bairro pobre, onde centenas de crianças desamparadas cresciam sem o benefício das letras, foi recebido pelo prefeito da cidade, que disse ao professor, depois de lhe ouvir o plano: a lei e a bondade nem sempre podem estar juntas, disse o prefeito. Lei e bondade nem sempre podem estar juntas. Organize uma casa e nós autorizaremos a providência. Aí o professor respondeu: mas doutor, a gente não tem recurso. E o prefeito: quer fazer? E o professor responde: mas nos cabe amparar os pequenos analfabetos, tentando defender a miséria. O prefeito reparou demoradamente a sua figura humilde, fez um riso irônico e acrescentou: o senhor não pode intervir na administração. Vire-se. Então, muito triste, o professor se retirou e passou a tarde e a noite daquele sábado pensando. Domingo, no dia seguinte, muito cedo, saiu para passear sob grandes árvores na direção de um antigo mercado. E numa oração silenciosa que ele fazia, ele ia dizendo: meu Deus, como agir? Não receberemos um pouso para as criancinhas, Senhor. Nós não vamos conseguir uma escolinha para dar letras aos nossos irmãozinhos que não têm o conhecimento. Absorvido pela meditação, chegou até o mercado e entrou. O movimento era grande, muita gente, domingo, cedo. Muitas compras. Uma mulher, já mais idosa, com uma roupa muito distinta, aproximou-se dele e achando que ele fosse um empregado desses de mercado, de mãos desocupadas e de cabeça vazia, disse a ele: meu velho, venha cá. O professor acompanhou-a sem vacilar. Diante de um enorme saco, em que se amontoavam mais de 30 quilos de verdura, a matrona recomendou: pega essa mercadoria e vem comigo. Devia se tratar, e assim sou eu que estou pondo, de uma dona de escravos reencarnada. Ele então colocou o fardo nas costas e seguiu a mulher. Caminharam seguidamente uns 500 metros e entraram em elegante vivenda, onde a senhora voltou a dizer-lhe: tenho visitas hoje, poderá me ajudar no serviço geral? Ah, perfeitamente, respondeu o interpelado. Basta a senhora me dizer o que eu tenho que fazer. Ela indicou um pequeno pátio e determinou a ele a preparação de meio metro de lenha para o fogão. Empunhando o machado, o educador, com esforço, rachou algumas toras. Terminado o serviço, foi chamado para arrumar a chaminé. Consertou-a com sacrifício da própria roupa. Sujo de pó escuro, da cabeça aos pés, recebeu ordem de buscar um peru assado a uma distância de 2 quilômetros. Pôs-se a caminho, trazendo grande prato em pouco tempo. Logo após, atirou-se à limpeza de extenso recinto em que se efetuaria o lauto almoço.
Nas primeiras horas da tarde, certas 7 pessoas davam entrada no fidalgo domicílio. Entre elas, relacionava-se o prefeito, que anotou a presença do visitante da véspera, apresentado ao seu gabinete por autoridades respeitáveis. Reservadamente, o prefeito perguntou da irmã, que era a dona da casa, com relação àquele homem, falando ambos em surdina para que ninguém ouvisse. Ao fim do dia, a matrona distinta e autoritária, com visível desapontamento, veio ao servo improvisado e pediu o preço dos trabalhos. E com muita sinceridade, o professor, que até então não era conhecido como tal, respondeu: não pense nisso, minha senhora. Eu tive muito prazer de lhe ser útil. No dia seguinte, porém, a mesma mulher da véspera procurou o negro na modesta casa em que se hospedava. E depois de rogar-lhe desculpas, anunciou-lhe a concessão de um amplo edifício destinado à escola que ele pretendia estabelecer. As crianças usariam o patrimônio à vontade e o prefeito autorizaria a providência da instalação da escola com muita satisfação. Deixando transparecer os olhos úmidos, como a alegria e o reconhecimento que lhe reinavam na alma, o professor agradeceu e beijou-lhe as mãos respeitoso. A bondade dele havia vencido todos os impedimentos legais. Seja do indiferente agente da política, seja da arrogante e prepotente mulher que se achava no direito de escravizar quem era livre. O exemplo é mais vigoroso do que a argumentação. E por toda parte, a gentileza está revestida de um glorioso poder, que é o título do capítulo, o poder da gentileza. Você nunca sabe aonde Deus está te conduzindo para testar se você é humilde o suficiente para merecer o que está sonhando. Você não sabe se a sua enfermidade não é o prefeito indiferente ou a mulher arrogante, para ver como você reage diante daquilo que dói, do incômodo. A infelicidade emocional, a solidão afetiva, são estes cruéis algozes que estão conduzindo você a se enfrentar. E apesar disso, quem sabe ser gentil com as pessoas? Quem sabe ser serviçal, humilde, a ponto de, como Leonor, por fim, ela que precisava do câncer para resgatar os seus males, ter sido curada pelo bem que fez, não por apenas ter pedido. É por isso que este tratamento não se esgota aqui depois que você for embora. Este tratamento só será eficiente se lá fora você tiver entendido esta história. E descendo da própria arrogância, da própria preguiça, da própria indiferença, você construir na lei do universo a simpatia como resposta à bondade que você ofereça. Essa é a cura. E essa cura você não encontra na farmácia.
por melhores que sejam os remédios que estão lá e por mais santas que sejam as esperanças que eles trazem, esta cura é a cura da sua alma, da nossa alma. E essa cura é para sempre, é para toda a existência do seu ser. Não é só para esta vida. E isso garantirá, certamente, um corpo futuro muito diferente. Porque o bem que você faz hoje é a semente do bom caminho que você encontrará, do bom organismo que você terá. Mais para frente, quando tiver que voltar. E todos nós teremos. Sofrer não basta. Sofrer não diz nada a respeito de nós. A única coisa que diz a nosso respeito é como nós estamos passando pela dificuldade. O que estamos fazendo? Estamos sendo vítimas dela? Ou estamos servindo aos outros apesar dela? E se você escolher isto, que linda receptividade cada um vai ter na fazenda do Pai. Ele sabe que a gente não vale muita coisa, mas Ele sabe que a gente vale muita coisa. Sobretudo se a gente entender isto, que nós nos aproximemos do Cristo, não para colocar mais um espinho na sua coroa, nem mais uma chaga no seu corpo. Que a gente possa lhe dizer: Senhor, se eu não posso tirar você da cruz, que eu possa ser a gota d'água que te mata um pouco a sede. Que eu possa ser um galho seco que faz sombra, para que você não cozinhe ao sol. Que eu possa ser qualquer coisa que te alivie, sem te fazer pesar e sofrer mais do que você já tem sofrido. Ofereça a sua vida pela bondade a esse Jesus de amor, que certamente sabe quem você é, sabe o que você sofre, e envia todos os amigos que pode, para que você nunca desista. Porque você não deve se esquecer que todos nós, por pior que estejamos, somos filhos de Deus, da mais poderosa força do universo. Aquele que fez as leis, mas aquele que fez a misericórdia, que as administra. Pensem nisso, quando entrarem agora na sala de passe, e você que vai se deitar em casa, que você possa se lembrar desse amor que em toda parte espalha esperança, para que você espalhe bondade por onde passar. Muita paz.